Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje vamos conversar com o engenheiro agrônomo Dionis Ricardo Henker, gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA. Bom dia, Elpidio. Bom dia a todos os clientes e associados da FUBRA. É um prazer estar aqui para dar andamento relacionado ao último programa que a gente teve em relação às frutíferas, algumas informações pertinentes e que agricultores e também produtores que não estão dedicados a essa cultura podem extrair de informações neste importante programa que a gente vai estar transmitindo para vocês. Qual a importância da condução correta da copa para o equilíbrio entre a vegetação e frutificação das frutíferas adultas? Bem, Elpidio, a condução adequada e também equilibrada, ela visa principalmente o crescimento vegetativo. É um dos pontos que a gente tem que levar em consideração para a produção de frutos hoje. Nós temos que evitar os galhos improdutivos. São aqueles galhos que muitas vezes a gente acaba tendo no meio da planta e que desfavorecem o bom desenvolvimento dela. Isso causa um problema justamente na entrada de luz. Acaba estimulando alguns efeitos de outros hormônios que não são desejáveis para o pomar. Então, um pomar bem conduzido, ele garante uma produtividade e um desperdício em relação à energia da planta. Então, são pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, independente do tipo de espécie que a gente está trabalhando. É muito importante olhar para a arquitetura como um todo, que é a partir dela que a gente define o manejo inicial, intermediário ou final, dependendo da idade desta planta. De que forma a arquitetura da copa influencia diretamente o microclima interno da planta e a pressão de doenças fúngicas? Bem, quando eu tenho uma copa muito fechada, na maioria das vezes a gente tem um problema de entrada de luz. Isso favorece muitas vezes a ocorrência de algumas doenças. Eu quero citar aqui a questão da antracnose, a cercóspora e também o ídio, que é como se fosse uma doença que causa uma coloração esbranquiçada, muitas vezes lá na planta, e que está ocasionada principalmente com uma temperatura mais baixa e acaba se proliferando ao longo do tempo. Isso causa impactos negativos nas quedas de folhas. As copas, né, elas devem estar bem abertas e bem ventiladas, né? Para que a gente evite principalmente essa questão, se caso entrar umidade para dentro dessa estrutura, a gente tem a passagem de ar ocorrendo, fazendo com que não haja germinação de esporos, né, e a proliferação de doenças como um todo, né? Então, além disso, né, a gente tem que levar em consideração a questão do posicionamento de alguns fungicidas. E aí destacando aqui principalmente a calda bordaleza, que é um fungicida mais antigo utilizado, né? Isso pode ser utilizado num sistema hoje de folhas presentes, ou justamente depois da frutificação a gente pode estar utilizando a calda sulfocálcica, que é um fertilizante que tem ação também contra fungos, mas justamente utilizado no tronco da planta. Qual a relação entre condução e manejo de pragas que abrigam dentro da copa, como cochonilhas, ácaros e moscas das frutas? Bem, a gente tem aí muitas vezes as copas densas, elas criam muitas vezes esconderijos, né? Então ali muitas pragas estão escondidas e elas acabam se proliferando, se desenvolvendo. Então a condução equilibrada permite, como um todo, um melhor monitoramento também visual e uma maior exposição à luz, como eu mesmo mencionei. E isso faz com que a redução de pragas também ocorra, assim como os fungos. Isso reduz de forma intensa essa questão da desenvolvimento e o ciclo de algumas pragas como um todo. Mais presente, muitas vezes tu olha para uma frutífera e tu observa que ela está toda encarquilhada. Às vezes é a presença de pulgão. Esse pulgão muitas vezes tem a capacidade de fabricar a fumagina. A fumagina como um todo, ele causa um certo problema, principalmente no amarelecimento da ápice principal. Então, medidas como estas são extremamente importantes. O que eu posso usar para ter de benefício? A gente pode estar utilizando principalmente produtos orgânicos,
pode estar utilizando, não uma entre safra, um produto para controle, algum piretroide, algo do gênero, que a gente possa estar diminuindo a população como um todo. Mas monitoramento é extremamente importante no pomar. Como a condução incorreta pode afetar negativamente a distribuição de frutos e a eficiência da colheita? A distribuição dos frutos está diretamente ligada à condução da estrutura da planta. Então, muitas vezes, se eu não tiver a estrutura totalmente bem desenvolvida e de forma bem distribuída numa planta, a gente pode ter problemas de quebramento de galhos. Isso ocorre muitas vezes porque eu concentro muitos frutos em alguns galhos, né? Então, eu tenho produtividades desproporcionais em alguns galhos, maiores em alguns galhos e outros galhos nem tanto. Isso pode reduzir o potencial produtivo. E se eu tenho uma planta de idade superior? Aquela planta, muitas vezes, que eu não tenho um porta-enxerto de redução, de nanismo, né, de diminuição de porte. Eu tenho uma planta velha lá, enfim, que já está há muito tempo. Eu posso fazer a retirada de 30% da copa, posso baixar ela, né, não retirando mais de 30%, posso baixar o tamanho da copa e posso conduzir aos galhos laterais. Isso ajuda principalmente no manejo operacional. Como a retirada de ramos mal posicionados e ladrões ajuda na prevenção de doenças bacterianas e no controle da umidade do tronco? Os ramos ladrões e também as brotações auxiliares, elas são um prejuízo total. Por quê? Porque aqui tu comentaste, e a pergunta está diretamente ligada à questão das xantomonas, que é uma bactéria que tem a capacidade de entrar muitas vezes em alguns ferimentos, ou vou fazer um corte num galho, esse galho muitas vezes não foi asepsiado, não foi limpo com um produto à base de cobre ou um hipoclorito, né, que vem da água sanitária. Muitas vezes é uma porta de entrada em anos chuvosos de proliferação de bactérias. Então, quando eu faço um corte, por exemplo, uma poda em alguma frutífera, eu tenho que ter medidas cautelares para que eu não tenha problemas em relação a xantomonas. E é um prejuízo muito grande porque causa um apodrecimento. A bactéria e é algo muito difícil de controle. Outro problema também são os fungos do gênero Phytophthora. Então isso é extremamente problemático, né? Elas penetram nesses ferimentos e acabam se desenvolvendo, e muitas vezes é necessária a remoção de alguns galhos ou parte deles, né? Isso é muito impactante e causa problemas muitas vezes bem distintos em relação à produção. Muitas vezes não tem volta. Então o manejo preventivo é a melhor forma de a gente estar tendo bons ganhos dentro do nosso pomar. Qual a importância da escolha do sistema de condução, taça, eixo central, espaldendeira e no manejo fitossanitário do pomar? Bem, é uma pergunta bem complexa, está diretamente ligada à estrutura de planta e para que tipo de sistema serve. Vamos lá. O sistema de condução, né, ele define muitas vezes o quanto essa planta está diretamente ligada à exposição solar. Então, vamos lá. A facilidade muitas vezes de aplicação de defensivos, ela é uma maneira muito importante para que eu tenha dentro de um ambiente, observando se o meu pomar está ao norte, se ele está ao sul, sempre buscando a luz perpendicularmente de leste a oeste. Então eu tenho que ter sim uma entrada de luz para evitar os problemas em relação à doença. O sistema de espaldadeira, ele facilita o controle muitas vezes de doença. Ele é muito utilizado aonde? Lá nas videiras, né? Então é um ponto muito específico da videira. Enquanto o sistema de taça, ele está muito voltado a frutíferas de caroço. Então vamos lá, um exemplo aqui é a questão do pêssego, né? É uma planta que precisa da entrada de luz e facilita o manejo, principalmente em relação a aplicações de produtos biológicos e químicos como um todo, dependendo da época do ano. Então a escolha correta, ela diminui a pressão de pragas e também aumenta a longevidade produtiva do nosso pomar. Tanto que a introdução hoje de um novo pomar, ele tem um custo elevado. Então é muito importante que eu tenha uma longevidade das plantas que eu estou conduzindo agora, faça com que elas tenham mais produção
e muitas vezes eu tenha menor problema em relação a doenças como um todo, né? E aí, falando, já que eu toquei no assunto da questão do pêssego, né, tem que cuidar principalmente, né, em termos de praga, a questão da grafolita, que é um problema grave que ataca principalmente nos ramos mais novos. É como se fosse uma traça, ela desenvolve no eixo vertical, ela vai desenvolvendo, vai crescendo e acaba causando uma necrose violenta nos ramos iniciais do pêssego, o que causa perda de produção. Então é muito importante a gente ter um bom posicionamento nesse momento. Quais práticas de condução ajudam a prevenir o sombreamento excessivo e, com isso, impacta na qualidade dos frutos e eficiência do controle químico? Primeiro, acho que evitar os galhos cruzados, isso é inadmissível. Então, se tiver galhos cruzados dentro de um ambiente, saca fora, como dizem, né? Manter aberturas em ramos, isso é muito importante. Então, se eu fazer com que esses ramos abram e façam com que entre luz para essas plantas, são práticas extremamente importantes para a entrada de luminosidade, o que vai favorecer diretamente e indiretamente o bom desenvolvimento do pomar. Então, como um todo, né, a gente tem a luz favorece principalmente o grau Brix, que é a capacidade de açúcar presente nos frutos. Isso dá mais características, principalmente em relação à qualidade como um todo, e justamente melhora a ação de defensibilidade, né, os controles, não só de pragas, mas também de doenças, né. Isso garante qualidade, isso que é importante, da produção, e a menor pressão de pragas e doenças como um todo. É importante salientar que o sombreamento excessivo impacta na qualidade dos frutos e eficiência do controle químico. O que você poderia acrescentar àquilo que já disse? Bem, olhando como um todo, a escolha começa num pomar, aonde eu vou introduzir o pomar, numa boa análise de solo. A partir disso, eu defino o meu plano de ação para que eu consiga fazer os devidos investimentos, entendendo a necessidade do meu solo, buscar um solo que tenha um perfil bom, evitar solos úmidos, encharcados, pedregosos. A partir disso, buscar uma boa muda, muda saudável e que também não seja velha, de anos anteriores. Pensar que essa muda ela passou por um processo rígido de controle em viveiros certificados. A partir disso, fazer uma estrutura onde eu tenho bom desenvolvimento, de preferência um buraco para plantio dessa muda em forma de quadrado. Avançando nisso, eu faço o manejo em relação a plantas daninhas, insetos, e a partir disso eu vou fazendo a limpeza do meu pomar. Então eu faço a condução de toda a estrutura de formação da minha frutífera, e a partir disso, ao longo do tempo, eu vou fazendo a eliminação dos galhos secundários que mais atrapalham do que ajudam, para que eu garanta principalmente uma boa produtividade. Então, como tema principal de casa, monitoramento a partir de um pomar introduzido é extremamente importante. Mais um programa com muitas informações para os nossos produtores. Obrigado pela participação, Jones, e um bom dia. Bom dia, Elpidio. Então, como um todo, né, acho que mensagem, conduzir bem uma planta frutífera, ela é mais do que organizar galhos. Eu acho que isso que é importante, controlar o ambiente, é saber que essa planta ela favorece e ajuda principalmente na agricultura, né, regenerativa, porque apesar de eu produzir frutos, eu vou estar tendo um papel ambiental também. A parte do controle de pragas é desafiadora. A gente tem aí problemas como o greening, né, que são problemas específicos que acontecem em algumas regiões, que são muitas vezes plantas que têm esse tipo de problema acabam tendo que ser erradicadas. É o que acontece muito em São Paulo, né, que é o psilídeo. Então ali muitas vezes a gente tem a murta, que é uma das plantas que também tem esse hospedeiro. Ela tem que ser erradicada do ambiente. Mas pensar que frutífera ela faz parte do nosso dia a dia. E para você, não só agricultor, mas também você da cidade que nos ouve, pensar que fruta também é agro e que tem que ser incluso na nossa dieta, dentro do nosso dia a dia.
é uma ótima fonte de vitamina C e outros minerais, e que vai ajudar principalmente aí, enfim, a manter nossa vida nutrida e saudável. Então fica aí a mensagem como um todo. Nossa equipe técnica está disponível para ajudar no manejo e também no tira dúvidas do que a gente abordou nesse programa. Meu muito obrigado. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.